Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais estudo bíblico. Comentem como foi a semana de vocês, eu espero que bem, graças a Deus. Esse é o nosso penúltimo estudo bíblico, infelizmente já estamos chegando ao fim. Então, sem mais delongas, vamos começar com o estudo de hoje. Pai do céu, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu, que o Senhor abençoe esse estudo bíblico, que o Senhor toque no coração de cada um que esteja assistindo, que o Senhor transforme, em nome de Jesus, amém. Somente através do Espírito Santo, o cristianismo se torna um poder vivificante e transformador na vida dos filhos de Deus. Como Paulo afirmou, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 12, 3. Sem o Espírito, nossa religião jamais será uma experiência viva. As Escrituras Sagradas nos informam como esse agente divino nos conduz à plenitude dessa experiência com Jesus. Que promessa Jesus fez aos discípulos antes de sua ascensão? João 14, 16 e Lucas 24, 49. Vamos para João 14. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Agora, Lucas 24. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, que promessa Jesus fez aos discípulos antes de sua ascensão? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo? Está lá em Atos 2, 46. Vamos para Atos 2. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, o que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo? Oraram e esperaram? Falso. Se separaram? Falso. Perseveraram unânimes? Verdadeiro. Então, de acordo com Atos 2, 46, eles perseveraram unânimes, que significa estarem juntos, não se separaram. Quando se cumpriu a promessa? Atos 2, do 1 ao 4. Aqui em Atos 2 mesmo, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados.
E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o que significa outras línguas? Significa inglês, japonês, essas outras línguas. Não são línguas estranhas, como muitas pessoas acham. Então, a promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, no dia de Pentecoste. Como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia. Atos 5, 3 e 4 e Mateus 28, 19. Aqui em Atos 5, 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Agora, Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia? É uma força impessoal? Falso. Não existe? Falso. É um ente divino? Verdadeiro. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, assim como o Pai e como o Filho. Ele não é uma energia. Ele sente e intercede por nós. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito, quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? João 16, do 8 ao 13, João 14, 26 e 1 Samuel 10, 6. Vamos para João 16. João 16. Do 8 ao 13. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, quais as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? Ensinar algumas coisas. Falso. Guiar em toda a verdade. Verdadeiro. Dar a natureza humana. Verdadeiro. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Verdadeiro. Então, quando o Espírito Santo está em uma pessoa, ele guia em toda a verdade, muda a gente e convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo,
João 3:5 e Mateus 3:16. João 3. João 3:5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora, Mateus 3:16. Mateus 3:16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como um pombo, vindo sobre ele. Então, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, quando é batizada nas águas, a Bíblia associa o batismo do Espírito Santo ao batismo nas águas, mas essa deve ser uma experiência renovada diariamente na vida daqueles que se entregaram a Deus e foram batizados. Então devemos estar todos os dias sendo transformados pelo Espírito. Como podemos saber se o cristão possui ou não o Espírito Santo? Atos 5:32 e Gálatas 5:22 e 23. Vamos para Atos 5. Atos 5:32. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhes obedecem. Agora, Gálatas 5:22 e 23. Gálatas 5:22 22 e 23. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, como podemos saber se o cristão possui ou não o Espírito Santo? Ama a Deus, obedece os seus mandamentos e a sua palavra.
verdadeiro. Sua vida apresenta o fruto ou as virtudes do Espírito verdadeiro. Fala em línguas estranhas, falso. Então, quando o Espírito Santo está em alguém, ele ama a Deus e obedece os mandamentos e a palavra, e a sua vida tem mudanças. O que devemos pedir hoje a Deus? Lucas 11, 13. Vamos para Lucas 11, 13. Lucas 11, 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Então, o que devemos pedir hoje a Deus? Alegria? Não. Nada? Não. O Espírito Santo? Isso, verdadeiro. O batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária na vida dos filhos de Deus. Como eu disse, deve ser renovada diariamente. Essa experiência está associada a 3 atividades diárias: estudo da Bíblia, com disposição para obedecer, oração e testemunhos aos que ainda não conhecem a Jesus. Significa que devemos falar para outras pessoas sobre Jesus, dar o testemunho. Recapitulação. Jesus prometeu que nos daria outro Consolador. Após sua ascensão, os discípulos oraram, confessaram os pecados e esperaram o cumprimento da promessa. No dia de Pentecostes, a Bíblia apresenta o Espírito Santo como divino. Sua função é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele também muda a natureza humana. Quem possui o Espírito Santo obedece a Deus e aos seus mandamentos. Compromisso de fé. Você dedica tempo todos os dias ao estudo da Bíblia e à oração para que seja batizado diariamente com o Espírito Santo. Dessa forma, espera ser poderoso em palavras e ações, bem como nos testemunhos de sua fé aos semelhantes. Deixem nos comentários. Esse foi o estudo de hoje. Que Deus abençoe todos vocês.